O Flamengo é o pai de quase todos. O Cruzeiro estava há 10 anos sem vencer o Flamengo. Que merda, hein? E o Flamengo venceu mais do que o triplo de vezes o Corinthians. Eu tô puta pra caralho. O Vasco da Gama. E eu já adianto para vocês que é o time que tem o pior retrospecto contra o Flamengo. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né? Rivalidade. E o Flamengo é um time que se organizou financeiramente, administrativamente, melhorou muito a sua estrutura a partir de 2013. Então não há dúvida que ele é uma grande força do futebol da América e tem se destacado muito aqui na América do Sul. Fala assim não, que... Flamengo de 2019 para cá, ele conquistou nada mais, nada menos do que 17 títulos. E aí temos 2 Libertadores da América, 2 campeonatos brasileiros e uma série de outras conquistas importantes. Eita porra. E fazendo as transmissões da Flamengo TV, quando a equipe da WSC, que é uma consultoria de pesquisa, um serviço excelente, eles fazem um trabalho espetacular, manda os dados do jogo para a gente, um ponto me chamou a atenção. O Flamengo tem levado a melhor nos confrontos sobre a maioria dos adversários. Por exemplo, recentemente teve um jogo contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro acabou vencendo, o gol de Gabigol no finalzinho, mas eu confesso que eu não sabia. O Cruzeiro venceu esse jogo recentemente, mas estava há 10 anos sem vencer o Flamengo. Que merda, hein? Sabia não? É isso mesmo. O Cruzeiro ficou de 2015 até 2025 sem vencer o Flamengo. O Grêmio, o Atlético Paranaense, tem sido vítimas constantes do Flamengo nos últimos tempos também, inclusive com derrotas nas suas casas, nas suas arenas. Mas eu vou restringir essa pesquisa e esses dados ao eixo Rio-São Paulo, onde estão as maiores rivalidades mais próximas. Eu vou pegar os números do Flamengo contra Botafogo, Vasco e Fluminense, locais cariocas, rivais, e também contra os paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Então eu vou apresentar agora aqui para vocês isso. De 2016 a 2025, confrontos gerais contra os rivais de Rio e São Paulo. E você vai ver números impressionantes a partir de agora. Dá uma olhada. Começando pelos cariocas, meu irmão. O Botafogo, nos últimos 10 anos, foram 33 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 7 empates e 7 derrotas. Ou seja, o Botafogo, nos últimos 10 anos, venceu o Flamengo apenas 7 vezes e perdeu 19 vezes. Ou seja, o Flamengo venceu mais do que o dobro das vitórias do Botafogo nesse período de 10 anos, onde tivemos 33 jogos. O Fluminense é um time que tem conseguido vencer o Flamengo, venceu 2 campeonatos cariocas recentemente em cima do Flamengo e tal. Os números contra o Fluminense, dá uma olhada aqui nos últimos 10 anos. 54 jogos, 22 vitórias do Flamengo, 18 empates e 14 derrotas do Flamengo para o Fluminense. Ou seja, o Fluminense conseguiu vencer 14 vezes o Flamengo nos últimos 10 anos, mas o Flamengo tem aí uma vantagem de vitórias, né? 8 vitórias a mais. Vagabundo ordinário. Nesse recorte de 10 anos e 18 empates aconteceram. Dá para perceber claramente que é um confronto mais equilibrado e mais duro contra o Fluminense, mas o Flamengo também leva vantagem. Agora vamos para
o Vasco da Gama. E esses números chamam a atenção. 36 jogos, 19 vitórias do Flamengo, 13 empates e apenas 4 derrotas. O Vasco, nos últimos 10 anos, venceu o Flamengo apenas 4 vezes. E eu já adianto para vocês que é o time que tem o pior retrospecto contra o Flamengo aqui do eixo Rio-São Paulo. Então agora vamos para o outro lado da Dutra. Vamos para a Pauliceia desvairada, ô meu. Palmeiras, nos últimos 10 anos, foram 24 jogos, 8 vitórias do Flamengo. É um jogo sempre muito duro, temos muitos empates, foram 11 empates e 5 derrotas do Flamengo para o Palmeiras nos últimos 10 anos. Vale dizer que essas vitórias aí aconteceram muitas vezes fora do Rio de Janeiro. Por exemplo, a última vitória do Palmeiras em Campeonato Brasileiro em cima do Flamengo fora do Allianz Parque aconteceu em 2016 num confronto que houve em Brasília. Inclusive me lembro até que teve uma briga generalizada e tal. Ou seja, o Flamengo também leva vantagem sobre o Verdão e não perde lá no Allianz Parque desde 2017 por jogos do Campeonato Brasileiro, e de 2017 para cá perdeu apenas 2 vezes. É um confronto importante também entre Flamengo e Palmeiras. E o Corinthians, hein? Depois do Vasco, é o time que mais vem sendo maltratado pelo Flamengo. Veja aí, 29 jogos, escrevi errado aqui, me desculpem, 16 vitórias do Flamengo, 8 empates e apenas 5 derrotas. O Corinthians, nos últimos 10 anos, venceu o Flamengo apenas 5 vezes. E o Flamengo venceu mais do que o triplo de vezes o Corinthians. Eu tô puta pra caralho. Só trouxa pra aguentar essa desgraça. O Flamengo, assim como no Allianz Parque, consegue ótimos resultados lá em Itaquera, na Arena do Corinthians. Agora vai aparecer uma exceção. O único que leva vantagem sobre o Flamengo nos últimos 10 anos, olha aqui, ó, São Paulo. What the hell? Get out of here, jockey. 25 jogos, 8 vitórias do Flamengo, 8 empates e 9 derrotas. Inclusive, recentemente, eles fizeram uma final de Copa do Brasil. O São Paulo foi campeão em cima do Flamengo em 2023. E nesse trecho aí, o Flamengo ficou 5 anos sem conseguir uma vitória diante do São Paulo. Aliás, perdão, 4 anos, né? Ficou sem conseguir uma vitória sobre o São Paulo de 2017 até 2021. Então o São Paulo é o único dos rivais do eixo Rio-São Paulo que leva melhor contra o Flamengo nos últimos 10 anos. E o Santos, sempre Santos, o Peixe, 18 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Flamengo também leva vantagem contra o Peixe. Ou seja, conclusão desse vídeo: o Flamengo é o pai de quase todos. Só não é o pai de todos, porque o São Paulo leva melhor no confronto nos últimos 10 anos, com 1 vitória a mais. Contra números, não há argumentos. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?